Alô, amados e amadas do Senhor Jesus, a graça e a paz do nosso Deus, louvado seja o nosso Deus. Hoje estamos aqui, essa noite, para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Eu gostaria, nessa noite, nós vamos começar a unir o útil ao agradável. Nós estamos aí expondo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, aos domingos, aqui na congregação, e eu estou fazendo um trabalho de exegese no seminário da primeira carta de Pedro. Então, assim, para mim não embaralhar mais um texto na minha cabeça, nós vamos aqui estar falando acerca da primeira carta do apóstolo Pedro. Por isso eu disse, vamos unir o útil ao agradável. Já que eu estou estudando, vou ter que estudar até meados ou até o final do mês de outubro. Então, nesse tempo aí, nós vamos aí também estudando um pouco da carta do apóstolo Pedro. Então, essa primeira carta, eu gostaria que os irmãos então estivessem lendo. É uma carta muito interessante para nós, tem muitos ensinamentos para nós também, pelos dias que estamos vivendo, pelos momentos que estamos passando. É uma carta que também pode nos ajudar muito. Então, sem mais delongas, vamos então estar lendo o texto da primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo 1, o versículo 1 e 2 somente. Então, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, lida foi a tua palavra, Deus. Agora que o Senhor venha, através, ó Deus, desse estudo, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Assim nós oramos ao Senhor, ó Deus, entregando esse momento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, antes de nós entrarmos apropriadamente no texto, eu gostaria de fazer aqui uma breve passagem do porquê que essa carta de Pedro foi escrita, essa primeira carta. Então nós vemos algumas coisas do contexto aqui. A primeira coisa que eu gostaria de estar falando com os irmãos, essa carta, a carta do apóstolo Pedro, ela é uma carta chamada de carta universal, ou seja, ela é uma carta que ela não tem um local específico, não é como algumas cartas do apóstolo Paulo que são direcionadas a alguns lugares. Essa carta do apóstolo Pedro não, é uma carta universal. E ela tem um propósito, que diz aqui na sua carta, no capítulo 5, o versículo de número 12, vai dizer assim, eu vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus e nela estáis firme. Então aqui, o propósito aqui é bem explícito, o propósito dessa carta. Pedro está escrevendo a crentes que estão dispersos, que estão sendo perseguidos, e aqui ele vai escrever essa carta alertando, dando um consolo, uma carta também que vai falar também da segunda vinda de Jesus Cristo. Então é nesse entendimento que o apóstolo Pedro ele vai escrever essa carta. E também, queridos, agora eu gostaria de estar passando para os irmãos acerca da autoria. Mas está escrito aqui que é Pedro, mas existem algumas agora no século XX, no final do século XIX, para o século XX, alguns teólogos liberais que dão a entender que essa carta não foi escrita pelo apóstolo Pedro. Mas a autoria dessa carta do apóstolo Pedro, a autoria dela, tanto pelos pais da igreja, como também pelos os reformadores, os grandes estudiosos, não há dúvida de que esta carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. Não temos dúvida disso.
né? Então, assim, os pais da igreja, tanto os reformadores, os pré-reformadores, enfim, ninguém questiona essa carta que foi escrita pelo apóstolo Pedro. Os únicos que questionam essa carta são os liberais, né, que eles vão dizer que é por causa da escrita, porque a primeira carta de Pedro é uma das cartas mais bem escritas do Novo Testamento. É uma carta muito culta, é uma escrita muito culta. E aí esses liberais dizem que por Pedro ser um pescador, um homem iletrado, que essa carta não poderia ser escrita por ele, por causa, né, desse ramo do grego muito bem escrito. Mas aqui a gente vê que há três possibilidades que alguns estudiosos nos apresentam para que esta carta seja escrita pelo apóstolo Pedro. Uma das coisas é que o apóstolo Pedro, ele nasce lá em Betsaida, né, que fica ali na Galileia. Então, esse local era um dos locais que foram mais helenizados daquela região ali do Oriente. O que é a helenização? Ou seja, quando Alexandre o Grande, ele invade ali aquelas terras, né? Tem ali o Império Grego, e ali a cultura grega é colocada dentro daqueles locais. Então ali, naquele local da Galileia, era um dos locais mais helenizados que existiam naquela época. Então, o apóstolo Pedro, ele cresceu dentro de uma cultura helênica, dentro de uma cultura grega. Ou seja, o que não seria muito difícil dele ter alguns conhecimentos desta leitura. Mas, aqui também, o que vai nos dizer também, é que no capítulo 5, o versículo de número 12, acompanhe comigo, por favor, esse texto, porque nós estamos fazendo um estudo, então nós vamos olhar aqui os textos. Essa carta também, ela teve uma segunda mão, ou seja, ela teve uma pessoa auxiliando o apóstolo Pedro. Olha o que diz aqui, o capítulo 5, o versículo de número 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus e nela estáis firme. Então, ou seja, essa carta teve um auxílio para a escrita, o auxílio de Silvano. Quem era Silvano? Silvano é o mesmo Silas que acompanhou o apóstolo Paulo em sua segunda viagem, que teve aí aquela separação por causa da discussão de João Marcos. É esse mesmo Silvano. Então, Silvano, ele deixa de acompanhar Paulo e começa a acompanhar Pedro. Então, aqui eles estão juntos. Então, também, segundo alguns estudiosos, essa carta poderia ter sido ditada por Pedro e escrita por Silvano. Silvano era romano, então era um homem muito culto, era uma pessoa culta. Então, é uma das explicações também que há de que esta carta realmente foi escrita pelo apóstolo Pedro. E a terceira hipótese, que é também uma hipótese que eu gosto muito, né, porque eu não duvido nada de que o mesmo Deus que inspira para escrever é o mesmo Deus que também capacita. Né? Nós sabemos hoje, quando eu acredito fielmente nisso, porque quando eu olho para a minha vida, né, a gente vê que não há nada em nós que possamos estar à frente de uma igreja, estar direcionando uma igreja, de pastorear uma igreja, mas o mesmo Espírito que nos chama é aquele que capacita. Então, queridos, eu fico com essa tese. Então, a primeira carta de Pedro, não há dúvidas, há alguns questionamentos, mas infundados, de que essa carta não foi escrita pelo apóstolo Pedro. Então, a primeira carta de Pedro, a escrita, ela foi destinada, ela foi escrita, ela foi compilada pelo apóstolo Pedro. Então, agora nós vamos ver também acerca para que nós possamos também entrar dentro, né, desse contexto, saber o local e a data, que é muito importante para sabermos a veracidade, a autoridade que tem essa carta. Então, essa carta, para nós sabermos a data
e o local, isso tem que andar juntos. Por quê? Porque alguns estudiosos dizem que essa carta pode ter sido escrita do ano 60 até o ano 67. Não teria uma data específica. Alguns escritores colocam a data enfática no ano de 64, o que seria uma data bem provável disso. O porquê? Né? Porque nós vamos ver que essa carta, quando o apóstolo Pedro ele vai escrever ali no capítulo 5, o versículo de número 13, ele vai dizer o quê? Então, nós vamos ver, para descobrirmos a data, nós temos que primeiro ver o local. Estudar, primeiramente, o local da onde essa carta foi escrita. No capítulo 5, o versículo de número 13, diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, com igualmente meu filho Marcos. Então, ou seja, quando ele fala aqui, o local que ele escreve essa carta, ele vai citar aqui Babilônia. Ele vai dizer Babilônia. Os estudiosos dizem que tem 3 ramificações que podem ser este local. Né? A Babilônia poderia ser, isso aí é bem remoto, um local no Egito, né? Uma terra no Egito, onde ele poderia ter escrevido esta carta. Já João Calvino, ele acredita que essa carta ela é direcionada da literal Babilônia, ou seja, aquela que ficava no Oriente Médio, ali perto do rio Eufrates, para aquele lado ali, que é a Babilônia, a falada, né, tão falada, a Babilônia das Escrituras Sagradas. Ali, João Calvino acredita que seja esse local, por causa das datas, porque quando nós olhamos alguns textos, por exemplo, né, do ano 60 até o ano 63, a gente pode ter algumas evidências de que esta carta não foi escrita nessas datas. Por quê? Porque no ano 60 é escrita a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E o apóstolo Paulo, quando ele faz a saudação aos Romanos, ele em momento nenhum ele cita Pedro. Se Pedro estivesse em Roma, né, com certeza Paulo iria citar, porque Pedro ele era o líder daquela igreja. Então seria muito antiético da parte de Paulo escrever uma carta para a igreja onde ele não citaria o seu grande líder. Então, no ano 60, por que Paulo não cita ali o apóstolo Pedro? Porque provavelmente Pedro não estava em Roma nessa data. Ele não estava. No ano 61 e 62, Paulo ele está preso em Roma. E ali ele passa pela sua primeira prisão em Roma, onde se acredita que ele escreveu até a carta aos Filipenses, né, também uma das cartas que ele escreve ali. E dentro dessas cartas também o apóstolo Paulo ele não vai citar Pedro ali em Roma, quando ele vai dizer ali a liderança daquela igreja de Roma ali, ele também não vai citar Pedro. Então, com certeza, Pedro também, no ano 61 a 62, o apóstolo Pedro não estava ali, né, do ano 61 e 62. Então, essa data prevista, ela fica entre o ano 63 e o ano 67, que seria o mais provável. Por isso que alguns estudiosos colocam no ano 64. Por quê? Porque o ano 64 foi o ano em que houve aquele incidente em Roma, que foi colocado fogo em Roma, e o apóstolo Pedro aqui ele vai citar alguma coisa falando de fogo, né, dentro da carta. Então pode ter sido nesse ano 64, que ali o apóstolo Paulo já não estava mais ali, e aí houve essa grande perseguição ali de Nero, e provavelmente Pedro pode ter escrito essa carta dali de Roma, nesse tempo. Então, vamos lá. O ano da escrita fica entre o ano 64 e o ano 67, que foi quando se deu, né, a morte do apóstolo Pedro. Então, e o local, né, nós entendemos aqui, e a grande maioria dos estudiosos, como eu disse aqui, Calvino acredita que foi na Babilônia mesmo, né, no Oriente, mas como o apóstolo João
ele vai citar em Apocalipse, quando ele fala da grande Babilônia, ele está citando a cidade de Roma. Então, a carta que o apóstolo Pedro escreveu foi na data do ano 64 até o ano, do ano 63 até o ano 67, mais provavelmente no ano 64, da cidade de Roma. Ok? Então, até aqui, queridos, está tudo ok? A carta escrita do apóstolo Pedro em Roma, no ano, mais ou menos, entre o ano 63 a 67. Então, visto isso aqui que nós vamos ver, nós vamos ver então um dos fatores que também indicam que esta carta foi escrita pelo apóstolo Pedro é o começo da carta, né? O versículo 1, que nós vemos aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então Pedro, ele começa a carta citando o seu nome. Nós aqui hoje, né, quando nós escrevemos uma carta, e no final a gente assina essa carta, né? Antigamente não, antigamente as pessoas, quando elas endereçavam uma carta, primeiramente elas assinavam essa carta. Por quê? Porque as cartas eram escritas em rolos. Então assim, até a pessoa abrir todo aquele rolo, às vezes era uma carta extensa, até ele abrir todo aquele rolo, para ele poder saber quem escreveu, era muito mais simples, né? A pessoa colocava ali no comecinho. Então quando a pessoa abria a carta, ela já sabia, olha, quem escreveu foi o fulano de tal. E aqui essa carta é muito evidente, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Aí, então, dá-se a entender do porquê que realmente essa primeira carta, ela é escrita pelo apóstolo Pedro. Então, queridos, espero que tenha ficado até aqui tenha ficado entendido. Agora nós vamos lá. O apóstolo Pedro, ele vai continuar. Ele vai falar agora dos destinatários dessa carta. Então ele começa falando aqui algumas coisas. Ele vai falar aqui dos forasteiros e dispersos do ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia e das as 5 partes do Império Romano que estavam ali localizados na Ásia Menor. Ou seja, hoje, atualmente, esse local é a Turquia. Então, ele vai escrever para pontos da Ásia Menor, ou seja, para algumas cidades que foram colocadas na Ásia Menor. Hoje, se nós olharmos hoje no nosso mapa, hoje é onde fica a Turquia. Então, ele vai escrever para alguns pontos ali, né, do norte, do oeste, ali da Ásia Menor, desse local da Galácia, né, que também o apóstolo Paulo, em sua primeira viagem, esteve ali, né, nesse local. Porém, o apóstolo Paulo, ele vai falar para o povo do sul. Então Pedro ali está escrevendo para aqueles que não foram alcançados pelo ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não esteve nesses locais. Então, por isso que há alguns contratempos dessa carta ser bem parecida com a carta do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo não esteve ali, nesses locais, né? Ele esteve ao sul. Então, queridos, nós vamos ver que quando ele fala ali de eleitos, né? Quando ele vai tomar a palavra ali chamando eles de eleitos. Então, aos eleitos. Então, que estão aonde? Na Capadócia e etc, etc. Então, aos eleitos, quando ele vai dizer isso aqui, é por isso que alguns estudiosos acreditavam que Pedro estava escrevendo somente para judeus. Por quê? Porque ele usa esses termos, eleitos, forasteiros, né, da dispersão. Isso era tudo atos que eram as palavras usadas por pessoas, né, judeus, né, pelos os judeus. Então, muitos acreditavam que ele havia escrito para este grupo de judeus, o que não é verdade. Quando ele fala aqui dos eleitos, ele está falando daqueles que são eleitos agora em Jesus Cristo. Então, ou seja, ele escreve tanto para gentios quanto para os judeus. Essa carta não é direcionada só ao povo judeu, mas também ao povo gentio. Porque aqui agora ele não está tratando mais de eleição do Antigo Testamento. Ele está tratando agora da eleição da nova aliança, que foi a aliança feita agora por Jesus Cristo. Então, aos eleitos. E o que ele quer dizer com isso, dos eleitos? Ele está dizendo que os eleitos são aqueles que
não é que eles não vão ter tribulações, não é que eles não vão ter perseguições, não é que eles vão viver uma vida boa, sem tristeza, sem morte, não é nada disso. Quando ele fala aqui de eleitos, ele está dizendo exatamente isso, que ninguém tira da mão de Deus, que ninguém iria tirá-los da mão do nosso Deus. E isso é verdade. Aos eleitos, eles não são tirados de Deus, eles não perdem a sua salvação, eles não caem da sua salvação. Mas, porém, não os impede de tribulação, de perseguição, de tristeza, de doenças, de etc, etc. De tudo o que o ímpio passa, os eleitos também aqui eram capazes de passar. E aí ele vai falar aos eleitos forasteiros, né? Quando ele fala essa palavra forasteiros, também eram aquele povo que estava sendo ali perseguido, né? Essa palavra forasteiro é uma palavra que dá a entender uma natureza temporária, ou seja, era aquele viajante que ele não ia ficar naquele lugar, era aquela pessoa que chegava numa cidade, mas que ele estava ali de passagem, ou seja, quando a gente vai fazer uma viagem, que nós estamos de férias, a gente vai para uma outra cidade, quando a gente chega nessa cidade, nós somos forasteiros. Por quê? Nós não somos daquela cidade, nós não vivemos ali, estamos ali simplesmente de passagem. Então é isso que o apóstolo Pedro está querendo dizer. Aos eleitos, aqueles pelo qual Cristo morreu, deu a sua vida na cruz do Calvário, forasteiros. Ou seja, aqueles que estão em terra, não em terra deles, mas em terra estranha. E aqui nós podemos entender isso, que o apóstolo Pedro está dizendo que eles são forasteiros pelo único fato. A nossa pátria não é nesse mundo, a nossa pátria não é nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, nós somos aqui peregrinos por esta terra, porque Deus tem preparado algo maior para nós, que é a nossa pátria, que é o céu, que é a nossa vivência com Cristo. E aí ele vai continuar dizendo aos forasteiros da dispersão, ou seja, a dispersão aqui, no grego, é a palavra diáspora, ou seja, os judeus que viviam fora de Jerusalém. Então, a palavra dispersão, por isso que alguns estudiosos pensavam que Pedro estava escrevendo somente para os judeus, é porque essa palavra é uma palavra usada para aquelas pessoas que eram judias e que viviam fora de Jerusalém. Como, por exemplo, no Brasil tem muitos judeus. Eles são da diáspora, da dispersão. Por quê? Eles são judeus, mas moram no Brasil. Eles estão fora, né, ali da cidade santa. Então, a dispersão, a diáspora, ou seja, fora de sua terra. Então, os crentes perseguidos que tiveram que sair de suas casas e de suas cidades, deixando tudo para trás. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Olha, aos eleitos, aqueles que foram escolhidos por Cristo, aqueles que Cristo morreu por eles, né? Que são forasteiros. Nós não somos mais desse mundo agora, porque agora nós temos uma nova pátria e nós estamos dispersos, ou seja, aqueles que estão fora da sua terra, aqueles que quando eram perseguidos tinham que largar as suas terras, tinham que largar as suas casas, as suas famílias e ir embora para uma terra estranha. Então ele está falando aqui dos crentes que são perseguidos. Então, queridos, isso é que o apóstolo Pedro está colocando aqui, segundo a presciência, aí ele vai dizer aqui das dispersões do ponto da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, aqueles que foram eleitos não por merecimento próprio, não porque eles mereceram essa salvação, mas sim que foi pela graça, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, o apóstolo Pedro, quando ele vai falar aqui em santificação do Espírito para a obediência, ou seja, nós somos eleitos, mas eleitos para um propósito, e o propósito nosso aqui é a santificação, né, pelo Espírito Santo. Então, queridos, eu gostaria, né, de hoje nós vamos parar
por aqui, porque essa carta é muito extensa, mas eu gostaria de somente nesses pequenos trechos aqui que nós lemos, deixar aqui algumas aplicações para nós, que hoje estamos aqui, né? Da mesma forma, muitos de nós hoje não estamos passando por nenhuma perseguição, por nenhuma tribulação forte, assim, apesar que nós aqui, né? Mas nós sabemos que pelo mundo temos muitos crentes, muitos cristãos que ainda são perseguidos, são assassinados por falar do amor de Cristo. Isso acontece até os dias de hoje. Mas, porém, o que nós podemos trazer para as nossas vidas aqui de hoje é que nós somos eleitos de Deus, nós somos chamados de Deus e nós devemos descansar nessa crença. Nós devemos descansar nisso que nós cremos. Nossa preocupação, ela não é mais aqui com as coisas deste mundo. A nossa mente, ela tem que estar voltada às coisas de Cristo. O porquê Cristo morreu, o porquê Cristo fez esse sacrifício por nós. Por isso, nós somos eleitos. Como eleitos, devemos descansar nas nossas tribulações. Nós sabemos que tudo está nas mãos de Deus. Sabemos que tudo isso vai passar, que toda a tribulação vai passar, toda a enfermidade vai passar, tudo isso vai passar. E também, no dia em que o Senhor nos chamar, no dia em que o Senhor nos resgatar, nós teremos cumprido o nosso papel aqui. Então, queridos, todos nós, o que Pedro está querendo dizer para aquela igreja e que nós podemos aplicar para as nossas vidas hoje é que venha a doença, venha a tribulação, venha o que vier, nós temos um papel a ser cumprido aqui nessa terra. E enquanto esse papel não for cumprido por inteiro, nós não iremos aos céus. Então, nós temos uma passagem aqui por esse local. E quando o Senhor nos chamar, aí sim, será o grande prêmio da nossa salvação. O grande prêmio, que depois ele vai falar, e nós vamos ver isso, que o que Pedro está querendo dizer aqui, o que Pedro esperava era a segunda volta de Cristo. E também que a nossa alegria, ela não deve ser nas coisas terrenas. A maior alegria que o cristão tem que ter, e é o que o apóstolo Pedro está querendo dizer para aquele povo lá, olha, a nossa maior alegria não está nas coisas desta terra, mas está na salvação em Cristo Jesus. E também ele vai falar mais à frente, também nós vamos ver, e é um dos endereçados dessa carta, é que os eleitos, os cristãos, eles vivem em santidade e em obediência. Então, amados, que nós também possamos viver em santidade, honrando esta eleição, honrando tudo o que Cristo fez por nós na cruz, e buscarmos viver uma santificação em nossas vidas, buscando viver em obediência à palavra do nosso Deus. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, adoramos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta palavra e pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha aplicar essa porção dessa palavra em nossos corações. Assim, ó Deus, eu oro ao Senhor, entregando esse momento das nossas vidas em tuas mãos, certo na tua vitória, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Então, queridos, é isso. Aqui está aí uma pequena introdução da carta do apóstolo Pedro que nós vamos estar aí estudando, né? Espero que os irmãos acompanhem, leiam aí a carta de Pedro, são 5 capítulos apenas. Vamos lendo aí e nos ajude aí com alguma observação. Eu e o pastor Enéas estamos fazendo esse trabalho lá na carta de Pedro, né? E se você tiver aí alguma, nos ajude aí, comente conosco aí, nos dê alguma ideia. Vamos estudar juntos essa carta do apóstolo Pedro. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.